Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre RPG. Sim, é um assunto que não envolve nutrição, mas se envolve saúde e bem-estar, a gente também fala. Então se você por acaso já se identificou, quer ouvir falar, já gostou do assunto, já deixa o seu joinha, o seu like aqui embaixo no vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não faz parte aqui. Bom, o que eu vou trazer aqui não é nada técnico, porque eu sou nutricionista, então eu não sou responsável por atender pessoas que vão praticar RPG, pelo contrário. Aqui eu vou estar falando, dando um parecer, um relato como praticante. Então, eu já fiz várias sessões de RPG. A última que eu fiz não tem muito tempo, tem menos de um mês. Então eu pensei, por que não falar sobre isso? Ainda não falei aqui no canal sobre esse assunto. E eu acredito que tem muita gente que de repente pode se beneficiar com a prática do RPG e nem sabia. Então, é o motivo de eu estar aqui hoje falando sobre isso. Para começar, no meu caso, quando eu estava fazendo RPG, como é que é? Eu vou na clínica, a fisioterapeuta tem um espaço com equipamentos, então ela me passa uma série de exercícios. Ela vai me passando, ó Henrique, você vai fazer agora 3 séries, cada um você vai ficar fazendo X repetições ou X segundos, depois acabando, ela me passa outro e assim vai. Normalmente eu costumo demorar lá em torno de 1 hora, quando passa um pouquinho, 1h15. E a prática do RPG, ele pode ter inúmeros benefícios, basicamente, para quem tem algum problema de coluna. Então, às vezes a pessoa se queixa de dores na coluna, na lombar. Claro que qualquer pessoa em algum momento da vida vai sentir alguma dor na coluna. Isso pode ser normal apenas por uma questão de um mau jeito, a pessoa dormiu de mau jeito, então ok. Mas isso já não é ok para aquela pessoa que se queixa de dor na coluna, de dores frequentemente. Então, para essas pessoas, às vezes ela pode estar tendo algum problema no sentido de má postura. Então, no dia a dia, a pessoa às vezes até acha que não estou fazendo nada de errado, mas aí quando vai ver lá, a pessoa entende que, opa, não, é no computador, é no trabalho, é assistindo TV. Em algum momento eu estava fazendo uma posição para minha coluna ruim, errada. E isso, acreditem, se você faz disso uma frequência, é um hábito para você, a coluna, 1 hora, ela vai dar sinais, sintomas de que, opa, algo não está indo certo, algo não está indo bem por aqui. Então, fazendo RPG, você vai ter a oportunidade de se reeducar em relação à sua postura. Ela, por exemplo, me ensinou a questão de quando você está deitado, como é o mais indicado para você se levantar, para você não forçar demais a coluna. Algumas coisas, então, que eu levo até mesmo, por exemplo, para academia. Na academia, se eu estiver lá fazendo alguma coisa que eu deite, claro que nem sempre eu vou lembrar, nem sempre isso vai ser possível, mas às vezes fazendo algum abdominal, por exemplo, lá deitado, quando eu lembro, eu já me levanto da maneira correta, porque eu aprendi isso lá no RPG. Uma outra coisa que eu levei do RPG para o meu dia a dia, isso foi logo no começo, quando eu comecei a fazer o RPG, era em relação à minha postura ao caminhar, enquanto eu estivesse andando. Isso porque teve uma época que eu tinha tendência, vou ficar aqui de lado para vocês verem melhor, a andar meio assim, ó, curvado. E aí ela me ensinou a imaginar o seguinte: imagine que tem uma corda puxando aqui o seu pescoço, sua cabeça para cima, e ao mesmo tempo imagine que aqui sobre os seus ombros tem uma força puxando para baixo. Para que isso gere realmente assim, ó, eu estique o meu corpo, para que enquanto eu estiver caminhando eu não fique assim, ó, deixa eu mostrar, assim. Então isso me ajudou ao invés de ficar andando assim, eu botando minha cabeça puxando para cima e meus ombros para baixo, isso me ajuda a que eu consiga entender como é que minha postura deve estar enquanto eu estiver caminhando. Isso, claro, são apenas alguns exemplos do que você pode estar se beneficiando, porque realmente a postura, uma má postura na verdade, no caminhar ou quando você está sentado, deitado, por mais boba que seja, só que isso no dia a dia, gente, isso vai se acumulando. Então a coluna ela vai tendo um prejuízo pequeno hoje, mas se você faz isso todo dia, em algum momento, como eu disse, você vai acabar tendo dores, então isso vai acabar te afetando em algum momento da sua vida. Antes de fechar o vídeo, eu vou trazer aqui uma curiosidade, que é o seguinte: muita gente que já passou dos 18 anos, já parou de crescer em termos de estatura, ainda pode crescer. Sim,
Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, né, quando eu descobri lá no RPG. Por quê? Isso não vai acontecer com todo mundo, mas sim em alguns casos específicos, aquelas pessoas que têm a coluna tipo um S, se você não tem, mas pelo menos você já ouviu falar. Então a coluna da pessoa, ao invés de ser totalmente reta, tem um desvio. Então se esse desvio está ali presente, na medida que você, ao fazer o RPG, você estimula com que essa coluna ela se estique, a tendência é que a altura da pessoa aumente. Então fica a dica, né? Você que já parou de crescer e gostaria de crescer mais um pouco, e se você de repente tiver algum problema de coluna, quem sabe você pode se beneficiar duplamente, né? Crescer, se você de repente achar que isso for bacana pra você, e ao mesmo tempo, né, claro, que é o principal, né? Tratar a coluna no sentido de você melhorar a sua postura, ter essa reeducação postural. Então fica aqui a dica, né? O RPG é um exercício diferente daqueles mais comuns de academia, que tá todo mundo mais acostumado a fazer ou ouvir a falar. Então se você acha que é uma pessoa possível de se beneficiar com a prática do RPG, pelo pouco que eu falei aqui, minha dica, passa por uma avaliação com um ortopedista, que é um médico. Ele realmente verificando que você tem uma necessidade de fazer o RPG, pronto, ele vai te encaminhar para que você possa dar início à prática do RPG. Se você tiver alguma dúvida em relação a algo que eu trouxe aqui hoje, deixa aqui embaixo seu comentário. Caso vocês queiram que eu faça algum vídeo falando algo a mais específico de algo referente ao RPG, também deixa aqui embaixo nos comentários como sugestão. Avalie o vídeo nos comentários e também deixando o seu joinha. Inscreva-se no canal. Me acompanhe nas minhas redes sociais. A minha fanpage é facebook.com/Henrique Nutricionista. O meu Instagram é o Henrique_Nutricionista. E meu Snapchat é o Henrique_Nutri. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que possa se interessar, com aquela pessoa que de repente tem queixas de dores na coluna. E aqui embaixo na descrição eu estou disponibilizando 2 links de 2 e-books. Um em que eu falo sobre reeducação alimentar e outro em que eu falo sobre calorias. Aqui embaixo na descrição. E muito obrigado por você ter me assistido até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo que já sai amanhã.